Boa tarde, senhoras e senhores. Sejam bem-vindos à teleconferência da IMC para a discussão dos resultados referentes ao terceiro trimestre de 2024. Esta teleconferência está sendo gravada e a apresentação está disponível no site da companhia. Informamos que todos os participantes estarão apenas ouvindo a teleconferência durante a apresentação e, em seguida, iniciaremos a sessão de perguntas e respostas, quando mais instruções serão fornecidas. Antes de prosseguir, aproveito para reforçar que previsões acerca de eventos futuros estão sujeitos a riscos e incertezas, que podem fazer com que tais expectativas não se concretizem ou sejam diferentes do esperado. Estas previsões emitem a opinião unicamente na data em que são feitas e a companhia não se obriga a atualizá-las. Nessa conferência estão presentes o senhor Alexandre Santoro, CEO da IMC, e o senhor Rafael Bossolani, CFO e DRI da IMC. Gostaria agora de passar a palavra ao senhor Santoro, que dará início à apresentação. Por favor, pode prosseguir. Obrigado, Carol. Bom dia e muito obrigado a todos por estarem aqui no call de resultados do terceiro trimestre de 2024 da IMC. Antes de a gente começar a falar sobre o trimestre, eu quero começar revisando a nossa estratégia no slide número 2, onde a gente tem o resumo do que a gente vem implementando com sucesso nos últimos 3 anos por aqui. E há exatos 3 anos a gente estabeleceu o nosso sonho grande, que é transformar a IMC na melhor plataforma de serviço de alimentação do Brasil. E para atingir esse sonho, a gente definiu uma estratégia muito clara, baseada em pilares essenciais que sustentam essa transformação. A abordagem equilibra a disciplina operacional com a inovação necessária para garantir que estamos não só mantendo relevância e crescimento no curto prazo, mas também construindo o nosso futuro com solidez. A nossa missão é proporcionar uma experiência excepcional aos nossos clientes e, ao mesmo tempo, nos permite aumentar tanto a base quanto a frequência de consumidores nas lojas. A grande força da IMC reside em suas marcas, que são não apenas reconhecidas, mas também admiradas e desejadas por seus consumidores. E o mais importante, essas marcas ainda possuem um enorme potencial de crescimento que estamos apenas começando a explorar. Além de melhorar o resultado operacional, estamos focados em expandir as marcas de maneira disciplinada. E esse ciclo virtuoso de expansão reforça ainda mais a relevância das marcas, gerando um ciclo positivo de crescimento. Ao longo dessa apresentação, vocês verão que, apesar do ano estar abaixo de nossas expectativas em termos de vendas, seguimos evoluindo e a estratégia e prioridades permanecem as mesmas. Continuamos comprometidos com a disciplina na execução e acreditamos que estamos no caminho certo para alcançar os nossos objetivos de longo prazo. Vamos agora, então, para o slide número 3, onde temos os principais destaques do terceiro trimestre de 2024. A IMC segue firme e encerra mais um trimestre sólida, onde crescemos o EBITDA em 7%, mesmo num cenário onde a receita ficou praticamente estável em relação ao mesmo período no ano anterior. O crescimento do EBITDA ele foi impulsionado pela boa performance dos nossos negócios do frango assado e aeroportos, assim como também da redução do G&A corporativo em 6,5%. Com relação ao fato da receita ter sido flat ano contra ano, ela se dá por basicamente duas razões. Primeiro, a quantidade de lojas nossas. Nós fechamos 13 lojas quando comparado ao mesmo tri do ano passado. Por outro lado, a gente também teve uma forte expansão da KFC, que cresceu 21% em faturamento. Mas esse crescimento da expansão ele não foi suficiente para compensar a perda de receita das lojas que foram fechadas. Por outro lado, o outro driver de crescimento é o same-store sales, ele também foi flat, e essa performance foi muito aquém do potencial das nossas marcas, e a gente vai falar um pouco mais sobre isso mais à frente, mas principalmente foi puxado para baixo esse número pela baixa performance tanto da KFC quanto dos Estados Unidos. E como comentei, será comentado com muito mais detalhes ao longo dessa apresentação. Então, para a gente seguir, para a gente entender mais essa questão da composição da receita, os próximos slides, do slide 4 ao 7,
eu vou estar falando dos principais drivers que movem a receita e como ela se comportou ao final do TRI. Então, começando o slide número 4, com o número de lojas, a gente encerra o trimestre com 571 lojas, 48 lojas a mais que o terceiro TRI de 23. O crescimento ele vem basicamente pela evolução da KFC, teve um acréscimo de 45 lojas no parque, mas esse crescimento foi negativamente compensado pelo fechamento de unidades com faturamento individualmente maior do que os da KFC, principalmente no que diz respeito às 3 lojas de frango assado fechadas e 2 lojas lá nos Estados Unidos, a loja de Las Vegas e de San Antônio, que apesar de serem 5 lojas, 3 do frango e 2 dos Estados Unidos, tem uma receita por loja bastante superior aos da KFC. Além disso, também tivemos um impacto, nós fechamos também 8 lojas entre Viena e Batata Inglesa, por performance, e a operação de catering em Porto Alegre acabou ficando fechada por 6 meses esse ano, que quando você compara com a performance do ano passado, isso obviamente impactou, a gente já reabriu a operação no aeroporto de Porto Alegre, mas ela também foi um fator que impactou na nossa receita. Então, isso explica em parte, o porquê que a receita foi flat, vamos falar assim, ano contra ano. A outra parte da composição da receita, ela vem do same-store sales, que é exatamente o próximo slide, o slide número 5, onde no Brasil cresce 3%, mas nos Estados Unidos teve uma retração de 12%. Aqui no Brasil, como destaque positivo, foram as operações de aeroportos, com crescimento de 18%, e, como eu já falei ao início, o destaque negativo vem da KFC, que não consegue crescer os same-store sales ao longo do TRI, e que a gente vai estar explorando um pouco mais de detalhes a questão da operação da KFC. No slide 6, tem acho que um componente importante nosso da nossa receita, que são as vendas digitais. Elas crescem quase 60% ano contra ano, já representam 57% das vendas da KFC, Pizza Hut e Frango Assado, mostrando o acerto dos investimentos realizados nessa área ao longo dos últimos 3 anos. A transformação digital é e segue sendo uma prioridade, e entendemos que ainda temos muito a evoluir, e essa é claramente uma alavanca importante para o aumento de vendas e eficiência dos nossos negócios. Então, a conclusão em termos de receita total, o slide número 7, a gente mostra aqui como que fica a receita. Como eu citei, ela cresce basicamente flat ano contra ano, com uma evolução no Brasil de 5%, então a gente cresce a receita líquida no Brasil em 5%, mas nos Estados Unidos ela tem uma retração de 6%. E isso a gente vai, obviamente, falar em um pouco mais de detalhes ao longo da apresentação. Então, agora, saindo do resultado consolidado, vamos falar assim, indo para as unidades de negócio. Eu vou estar falando um pouco sobre cada uma das nossas unidades, começando pela Pizza Hut, que está aqui nos slides 8 e slide 8 e 9. A Pizza Hut é uma marca super icônica, reconhecida e amada pelos consumidores, mas ainda com muita oportunidade de melhorias, tanto em termos de receita, como formato de loja, mas também em termos de rentabilidade. Acho que um ponto importante é a questão das vendas digitais. As vendas digitais são uma parte importante desse negócio. O novo aplicativo da Pizza Hut ele foi muito bem recebido pelos consumidores, ele já representa aproximadamente 14% de todas as vendas de delivery que a gente faz, com um crescimento de aproximadamente 26% em relação ao mesmo trimestre do ano anterior. Esse canal não apenas melhora a experiência do cliente, oferecendo mais conveniência e personalização, mas também contribui positivamente para a rentabilidade, reduzindo o custo médio de delivery. As vendas com agregadores, por outro lado, elas caem 2% quando comparadas ao mesmo trimestre do ano passado, numa busca de um melhor equilíbrio entre vendas e rentabilidade. Tem, acho que uma outra frente importante que a gente vem fazendo e vem comentando aqui nas reuniões, são as novas ocasiões, as oportunidades que a gente tem dentro do negócio da Pizza Hut. A gente segue trabalhando fortemente na ampliação do portfólio de produtos, através de inovação, para atender mais ocasiões de consumo. Recentemente, no trimestre passado, a gente lançou o Melts, que é um produto que foi muito bem recebido, e estamos, nesse momento, também relançando a nossa pizza de massa fina,
e fazendo um rollout em mais lojas das massas, que expandem ainda mais as opções para os nossos consumidores, inclusive para ocasiões como almoço e lanche. Essas inovações, como eu disse, acho que elas fortalecem, né, a nosso portfólio de produtos, mas sempre sem perder o foco no nosso core, que são as deliciosas massas, as nossas pizzas, a Pan Pizza, que continua sendo o carro-chefe de vendas da marca e assim seguirá. Por outro lado, também a gente vem trabalhando em conjunto com a marca o desenvolvimento de novos formatos e na otimização tanto do CAPEX quanto do OPEX, com o objetivo de expandir a marca prioritariamente através de franquias. Essa abordagem nos permite crescer de forma mais rápida e com menor alocação de capital próprio, além de estarmos dando seguimento ao projeto em conjunto com a rede AMPM de trazer a Pizza Hut para as lojas de conveniência do grupo. Agora, vamos falar um pouco da KFC, nos slides 10 e slide 11. A KFC ela vem evoluindo de maneira importante aqui no Brasil. A gente já passa de 200 lojas, que inclusive vai ser celebrado esse marco com a inauguração da nossa primeira loja de rua no país, que acontecerá dentro dos próximos 15 dias. As vendas no sistema KFC crescem 21% no trimestre, sobre uma base sólida que já havia crescido 16% no segundo trimestre do ano passado. A KFC vem num ritmo forte de expansão, tendo praticamente dobrado a receita e o número de lojas do sistema nos últimos 3 anos. Provavelmente é uma das marcas de mais rápido crescimento no Brasil. Agora, esse ritmo de crescimento também traz com ele um grande desafio operacional que vem sendo endereçado pelo nosso time. Ainda temos muitas oportunidades de avanço na performance e, principalmente, na maturação das novas lojas e na mudança do footprint futuro, com uma maior presença em ruas e uma menor dependência de shoppings. As vendas, através dos terminais de autoatendimento, cresceram 5 vezes desde o terceiro TRI de 23. Hoje, a gente já tem 100% das lojas equipadas com esse dispositivo. Por outro lado, como é possível ver aqui no gráfico, a venda do delivery, né, através dos agregadores, eles tiveram uma queda importante, uma queda num total de 8 milhões de reais a menos, o que equivale a uma redução de 10%, que puxou muito para baixo a performance de same-store sales da marca nesse trimestre. Ou seja, é um trimestre que a nossa venda balcão ela evolui, a venda por terminais de autoatendimento crescem, mas as vendas através do delivery ela tem um impacto muito negativo de 10%, que faz com que a gente tenha esse same-store sales praticamente flat. Né? E falando um pouco sobre isso, o foco no delivery foi claramente de melhorar a rentabilidade, né, das ações que a gente tomou. Mas a interrupção de algumas promoções de sanduíches individuais junto ao frete grátis que se fazia no ano passado, ele resultou numa perda de vendas importante, como acabei de citar, bastante acima do que a gente havia planejado, impactando diretamente o same-store sales. A gente está bastante focado na readequação dessa estratégia, focados num maior equilíbrio entre vendas e rentabilidade para retomar o crescimento em todos os canais de vendas. Um outro ponto importante e relevante com relação à KFC é que ainda temos bastante oportunidades para redesenhar algumas de nossas promoções e que consigam, ao mesmo tempo, aumentar tráfego e agregar margem ao nosso negócio. Quando fazemos um benchmark, fazemos comparações a países parecidos com o nosso, que são comparáveis, ou seja, que tem um mix de produto mais semelhante ao nosso, onde o sanduíche tem um peso grande, a gente vê a maior diferença dos benchmarks, das melhores performances se encontram justamente no número de transações por loja. E isso vem de uma oferta mais agressiva de valor, conseguida através de um produto com custo mais baixo, mas que mantém os padrões únicos de qualidade da marca. E essa é uma das grandes prioridades nossas aqui para o final desse ano e principalmente para 2025. A gente está fazendo uma revisão completa na especificação dos produtos de valor, que são os grandes traffic drivers desse negócio, junto com uma reavaliação de fornecedores e parceiros, para termos cada vez mais uma proposta melhor de valor, que atraia mais transações, mas que venha junto com isso rentabilidade
e, ao mesmo tempo, sem perder o foco da qualidade espetacular que a KFC tem. Então, com isso, eu resumo a KFC. Seguindo a apresentação, vamos agora falar do frango assado. Os slides números 12 e 13. O terceiro TRI de 24 ele foi marcado por avanços importantes na rentabilidade do frango assado, impulsionados principalmente pelo controle de custos e despesas nas operações, mesmo tendo um impacto negativo de dias tipo, que é devido à menor incidência de feriados em 2024, quanto comparados a 2023. Nesse ano também encerramos 3 operações por mudanças no perfil desses sites que estavam desalinhados com a nossa estratégia de longo prazo e que tampouco eram rentáveis. O nosso foco aqui segue sendo, né, o mais importante, é como a gente eleva ainda mais a experiência dos nossos clientes na rede frango assado. E a gente tem tomado uma série de ações que têm trazido resultados importantes. Nós começamos a reforma das principais lojas, já fizemos algumas delas, e estamos também desenvolvendo novos formatos, como o Frango Assado Express, além de aumentar a visibilidade das unidades e melhorar a comunicação nas rodovias. Essas reformas são parte de uma estratégia mais ampla para modernizar e tornar as lojas ainda mais atraentes e eficientes. Estamos redesenhando por completo a experiência do cliente, alinhada com um detalhado plano de expansão. E tem um outro ponto importante, a digitalização dentro do frango assado. A gente já consta com uma base de quase 400 mil clientes cadastrados, e interessante ver o comportamento desses clientes, que tem uma grande fidelidade, chegam a ir mais de 2 vezes por mês em nossos restaurantes, e eles possuem um consumo 40% acima da média dos outros clientes nossos. Então, e como eu comentei, as transações também através do self-checkout já representa 75% de todas as transações, de todos os checkouts que a gente faz dentro do frango assado. E para concluir, acho que um outro ponto muito importante é a questão da inovação. Então, estamos avançando bastante em inovação, sempre muito focado nos nossos produtos core. Esse é o nosso foco para inovação no momento. Então, como exemplo, a gente desenvolveu o pão de semolina de calabresa, a gente agora tem uma sobremesa que é um muffin também feito com pão de semolina, a gente tem a coxinha e o pão de queijo congelados para dar a opcionalidade dos nossos clientes poderem consumir em casa. Então, por fim, eu acho que a gente está cada dia mais animado e mais confiante com o potencial de crescimento desse negócio do frango assado. Indo para o slide 14 e 15, falar rapidamente sobre as outras marcas nacionais que a gente tem, e vem tendo uma boa performance, crescimento de 10% em same-store sales consolidado, com destaque para as operações de aeroportos e a reabertura agora do aeroporto, como eu comentei, da operação do Salgado Filho em Porto Alegre, após 6 meses de estarem fechadas essas operações. A gente vê que a gente evoluiu bastante no serviço e nas operações dessas marcas, que vem traduzido isso em melhores margens. Apesar de que esses negócios não são focos para a nossa expansão nesse momento, eles são importantes e seguem contribuindo positivamente para o resultado da IMC como um todo. E para concluir a parte das unidades de negócio, falar sobre os Estados Unidos nos próximos 2 slides, slides 16 e 17. Os Estados Unidos ele ficou atrás, né, da performance que a gente vem acostumado a entregar por lá. Tiveram alguns fatores, eu vou citar 4 principais. Primeiro, claro, o encerramento de operações, de 2 operações, então isso tem um peso relevante em termos de redução de receita. Basicamente, foi o encerramento da operação de Las Vegas, que a gente já tinha comentado isso no último call, mas a gente tomou a decisão também de fechar a operação do Land Shark em San Antonio, Texas, por ser uma loja que tinha uma baixa performance e um altíssimo custo de ocupação. O segundo ponto, a gente tem um plano que a gente abriu lojas nos últimos 1 ano e meio, que deveriam estar compensando a saída dessas outras 2 lojas, mas isso ainda não está maduro. As lojas de Nova York, Atlanta, Miami e Boston ainda seguem uma curva de maturação mais longa do que a gente imaginava,
mas essas lojas têm um potencial de mais do que compensar a saída dessas outras duas operações. Tem um outro fato também, a gente teve um terceiro TRI em 23 muito atípico. A nossa base de comparação foi muito forte. 2023 ele teve um efeito que não é recorrente nas lojas, que o dono das marcas, Margaritaville, Landshark, o Jimmy Buffett, o cantor Jimmy Buffett, ele faleceu, e que provocou um aumento desproporcional de tráfego naquela época, as pessoas indo às lojas e prestando homenagem a ele. Então, a nossa base de comparação era muito ativa. Mas, por fim, olhando para dentro de casa e um pouco o cenário, a gente poderia ter performado melhor. Eu vou falar um pouco sobre as ações, mas o cenário nos Estados Unidos é um cenário duro. Eu acho que faz muitos anos muitos trimestres que eu não via um trimestre como esse, onde praticamente todas as grandes marcas no segmento de alimentação com performances negativas lá nos Estados Unidos. E no nosso caso, não foi diferente. Então, a gente hoje tem uma série de ações em andamento, com foco no aumento do fluxo em nossas lojas, adequando as ofertas de produto, preço e entretenimento, obviamente ajustando isso à realidade de cada uma das lojas. Tá? Então, com isso, eu passei agora, nesses últimos minutos, uma visão de cada uma das nossas unidades de negócio, de como que cada uma se comportou, e aí no slide 18, é um pouco a conclusão dessa primeira parte da apresentação, como é que isso se traduziu em números. Então, a gente encerra o trimestre com o EBITDA em 87 milhões de reais. Vocês podem ver que tiveram alguns itens não recorrentes no ano passado, esse ano. Então, basicamente, a gente cresce 7%. Se você exclui isso, o EBITDA recorrente cresce 10%. E esse resultado, acho que como ficou claro aqui até agora ao longo da apresentação, vem de performances muito positivas do frango, muito positiva em aeroportos e também de uma ação importante de redução do nosso G&A. Tá bom? Com isso, eu passo a palavra aqui para o Rafael Bossolani, meu sócio e CFO, para dar mais detalhes sobre a performance financeira da IMC. Rafa, por favor. Obrigado, Santoro. Bom dia a todos. Agradeço a participação aí de todos na nossa teleconferência de resultados do terceiro trimestre aqui do ano de 2024. Em primeiro lugar, eu gostaria de destacar o papel crucial da nossa disciplina financeira na construção de uma IMC sólida e resiliente, né? Então, desde o início da nossa trajetória, lá em 2001, a gente está bastante comprometido com uma gestão financeira bem rigorosa, e hoje a gente vê os resultados dessa abordagem cuidadosa e bastante responsável. Os resultados desse trimestre representam passos importantes na nossa trajetória de evolução e reflete alguns avanços consistentes em direção aos nossos objetivos estratégicos e financeiros, como detalhado no slide 19. Então, a gente segue aprimorando aqui a nossa atuação para superar os desafios naturais dessa jornada que a gente vem desde lá de 2021 para manter o ritmo em progresso, né? A geração de caixa operacional do terceiro trimestre foi de 99,2 milhões, o que representou um crescimento aí de 27,7% em comparação ao mesmo período do ano anterior. Esse resultado ele foi impulsionado pelo aumento do EBITDA, com uma gestão aí de custos de despesas mencionadas anteriormente, por uma gestão eficiente do capital de giro e pela monetização de alguns créditos fiscais de períodos anteriores. Bastante importante ressaltar que a geração de caixa segue crescendo de forma consistente, conforme a gente pode observar aqui dentro do slide, e que reforça o nosso compromisso em garantir os recursos necessários para financiar os investimentos da companhia de maneira sustentável. Então, seguindo esse foco, a gente manteve uma abordagem bem seletiva para investimentos de expansão. O investimento em novas lojas no trimestre cresceu 15,8% e foi reduzido em 10,3% quando comparado ao acumulado dos 9 meses no ano, o que reflete o nosso foco aí em rentabilizar as operações existentes e alinhar os investimentos ao desempenho financeiro da companhia. No trimestre, a gente investiu, então, 36,2 milhões, sendo desses 21,5 milhões para a expansão de lojas
e 14,7 milhões em manutenção, reformas e alguns projetos estratégicos, principalmente voltados para a tecnologia, né? E aí eu cito como exemplo aqui a troca do nosso sistema de frente de caixa das lojas. Então, após os investimentos em CAPEX, a gente alcançou uma geração de caixa livre de 62,9 milhões, que representa aí um avanço de 35,2% quando comparado ao terceiro trimestre de 23. Passando agora para o próximo slide, de número 20, eu queria ressaltar a importância da nossa estrutura de capital para assegurar a viabilidade do plano de negócios aqui da IMC. Né, a dívida bruta total da companhia manteve-se relativamente estável em relação ao trimestre anterior, em 527 milhões, sendo que desta 86% classificada ali no longo prazo, né, enquanto a dívida líquida aumentou próximo de 2% para 351 milhões. O índice de alavancagem financeira da companhia, como a gente pode ver, segue uma tendência de estabilidade, então ficou esse trimestre em 2,3 vezes, né, a dívida líquida EBITDA pré e IFRS, alinhado aos níveis que a gente entende ser coerente nesse momento e abaixo dos índices estipulados pelos covenants no período, que era de 3 vezes. Então, com relação à nossa liquidez, o trimestre encerrou com uma posição de 176 milhões em caixa, uma estrutura de prazo e de dívida confortável para viabilizar o nosso plano de negócios aí de forma sustentável. Esses resultados eles são reflexos de uma gestão disciplinada na nossa alocação de capital e do foco na manutenção do nível de liquidez adequado para os nossos negócios. Então, assim, para finalizar, gostaria de reiterar que a gente continuará focado em maximizar a nossa geração de caixa, é uma prioridade aqui na companhia, e que a gente vai ser ainda mais seletivo na alocação dos investimentos, com foco em otimizar ao máximo os recursos já empregados, garantindo de que cada investimento seja cuidadosamente direcionado para alcançar o retorno esperado. Então, obrigado. Eu queria agora passar a palavra de volta ao Santoro. Obrigado, Rafa. Então, com isso, a gente chega ao último slide da apresentação, para reforçar que o aumento das transações nas lojas de maneira rentável e a consistente entrega de uma excelente experiência aos nossos clientes seguem sendo peças chaves dentro da nossa estratégia. A gente tem ainda muita oportunidade de crescimento, mas a gente vai seguir executando esse plano, sempre com muita disciplina com relação aos retornos e à disponibilidade financeira. Para o ano de 2025, a nossa prioridade será a geração de caixa, com foco na maturação dos investimentos até então realizados e a constante evolução operacional dos nossos negócios. Nós sabemos dos desafios e oportunidades que ainda temos pela frente, mas estamos confiantes com os avanços que tivemos até então e no caminho que a gente vem trilhando. A consistência da estratégia, a força das marcas e a qualidade do time e dos franqueados nos levará cada vez mais próximo ao nosso sonho grande, que é o de ser a melhor plataforma de serviço de alimentação do Brasil. Eu, com isso, encerro aqui a apresentação e retorno a palavra aqui para a Carol para a gente poder iniciar a sessão de perguntas e respostas. Muito obrigado. Obrigada. Iniciaremos agora a sessão de perguntas e respostas para investidores e analistas. Caso queiram fazer alguma pergunta, por favor, digite o seu nome e a empresa no campo de Q&A. Pedimos que aguardem enquanto coletamos as perguntas. Bom, vamos lá. Chegou uma pergunta pelo chat aqui, do Christian de Rienzo. Bom dia, tudo bem? Gostaria de ter um pouco mais de cor sobre os desinvestimentos em andamento. Bom, Christian, obrigado pela pergunta. Assim, a IMC ela é uma plataforma multimarcas, né? Então, isso significa que faz parte da nossa estratégia reavaliar periodicamente o nosso portfólio, né? Como vocês sabem, como vocês seguem, uma boa parte do ciclo de desinvestimentos previsto na nossa gestão, ele ocorreu nos últimos 3 anos. Mas isso não significa que a gente venha descartar boas oportunidades que tenham sinergia aí com a nossa visão, né? A gente é bastante diligente em relação a isso,
e a gente está sempre avaliando alternativas que possam gerar valor para a companhia. Então, a gente tem hoje um portfólio bastante mais próximo do ideal que desde que a gente chegou aqui na companhia, a gente investiu operações na América Central, no Panamá, na Colômbia, algumas no Brasil, um pedaço nos Estados Unidos, mas a gente entende que ainda há oportunidade de simplificação do nosso negócio quando a gente faz uma avaliação mais crítica do nosso portfólio. Dividendos. Lembrando que para fazer perguntas, basta enviar o seu nome e a companhia através do ícone de Q&A. Quer ler? Tem uma outra pergunta aqui do Jeffer Sasaki, pessoa física. Boa tarde. Baseado na evolução da performance da companhia, existe alguma previsão de quando a IMC voltará a remunerar os acionistas por meio de distribuição de dividendos? Oi, Jeff, obrigado aí pela pergunta, aqui é o Santoro. Acho que essa pergunta a gente recebeu também ela no call passado, pergunta importante, de entender se a companhia, ela é uma companhia, como a gente falou aqui ao longo dessa apresentação, que ela é uma companhia em crescimento, né? As marcas, a gente tem marcas icônicas, marcas ainda com potencial muito grande, no qual, quando a gente olha o nosso plano de negócio, pelo menos para os próximos 2 anos, a gente ainda imagina uma oportunidade de investir nessa expansão dessas marcas como a melhor maneira da gente estar alocando o nosso capital, onde trará mais retornos para os acionistas. Então, eu diria que quando a gente pensa olhar aqui o curto prazo, a nossa estratégia é isso, é desalavancar a companhia e conseguir fazer ela crescer ainda mais, principalmente nos negócios que nos trazem o maior retorno. Tá? Obrigado pela pergunta. A próxima pergunta vem de Roberto Dunque, do Banco ABC. Roberto, seu microfone está ativado. Desculpa. Roberto, a gente não está conseguindo te escutar. Se você quiser mandar pergunta pelo chat, eu posso ler por aqui. Lembramos que para fazer perguntas, basta enviar o nome e a empresa através do ícone de Q&A. Tá, enquanto não chega a pergunta aqui, chegou uma outra pelo áudio, chegou uma outra pelo site, pelo chat, do José Carlos. Falando um pouco mais de alavancagem, entendo que os covenants da companhia é de 3 vezes. Porém, qual é o target da empresa no médio e longo prazo para esse indicador? José Carlos, obrigado pela pergunta. Em relação ao nosso nível de alavancagem, é importante destacar que os covenants de 3 vezes eles representam um limite estabelecido nos termos da dívida, mas não o nível que a gente quer operar. Tá? Na verdade, a gente tem conseguido reduzir nossa alavancagem de forma consistente nos últimos anos, né? A gente sempre se manteve abaixo desse patamar, o que quer dizer que ainda teríamos espaço para operar com um nível de alavancagem mais alto. Porém, uma das nossas prioridades estratégicas continua sendo a disciplina financeira. Então, por isso, a nossa meta interna, que a gente entende ser equilibrada, para permitir que a empresa cresça de forma sustentável, sem grandes exposições a risco, é de manter uma alavancagem entre 2 e 2,5 vezes, com pequenas variações aí nos períodos devido à sazonalidade dos investimentos, de resultados e até as condições de mercado, né? Então, pode variar um pouco para baixo, para cima, mas muito nesse intervalo. Então, a gente tem aqui, como já mencionado, adotado uma postura muito seletiva em relação aos investimentos, priorizando a preservação do caixa e a geração de valor no longo prazo. Tá? Então, a gente acredita que essa disciplina financeira é essencial para sustentar o nosso negócio, o crescimento e para proteger a nossa saúde financeira aí no médio e no longo prazo.
Tem uma pergunta, na verdade, tem duas perguntas que eu acho que eu vou fazer a resposta que vai atender as duas. Uma do Roberto Dunk, do ABC, que pergunta um pouco sobre marcas que possuem menos, o que tem de menos sinergia no portfólio, mas pergunta também sobre mix de loja própria e franquia para otimização de CAPEX e o que a gente pode esperar de CAPEX para os próximos anos. E tem uma outra pergunta aqui de uma investidora, pessoa física, Ana Clara, que pergunta o seguinte: dado que foi dito aqui, a gente vai priorizar rentabilizar as operações já existentes, se iremos desacelerar a expansão, queria um esclarecimento maior sobre isso, que acho que foi meu último comentário na apresentação. Aqui, acho que, endereçando aqui o Roberto e a Ana, primeiro, obrigado pela pergunta. Olha só, o grande foco que a gente tem agora é realmente rentabilizar as operações existentes. A gente vem de uma expansão muito rápida, muito agressiva no KFC. A gente também fez alguns investimentos importantes lá nos Estados Unidos, que a gente vê ainda o potencial dessas lojas performarem bastante melhor do que vem performando, né? Então, a gente vai priorizar a otimização da performance dos ativos que a gente já fez, tá? Focar na geração de caixa para o ano que vem. Contudo, isso não significa que não vai ter investimento nenhum e que não vai ter expansão nenhuma. Tem aqui, na verdade, uma estratégia que a gente vai, obviamente, manter o compromisso de crescimento, mas sempre com uma disciplina muito grande, como a gente vem trazendo. Então, eu acho que dois exemplos de investimentos que estão acontecendo agora, que a gente vai estar colhendo os frutos para o ano que vem. Um é a loja de rua, o drive-thru da KFC, que a gente vai estar abrindo nos próximos 15 dias, e a gente também vai ter uma nova unidade do frango assado ao longo ali do primeiro tri do ano que vem, que é a conversão de uma ecoparada Madeiro, ali em Guararema, na Dutra, que vai se tornar um frango assado. A gente está em obras nesse momento. Quando a gente olha a questão da expansão de uma maneira mais ampla, claramente a expansão por meio de franquias é dos pilares nossos, e ano que vem vai ter um peso desproporcional até do que a gente vem trazendo. O que eu quero dizer com isso? A gente já vinha com uma abertura maior de franquias no negócio da Pizza Hut do que de lojas próprias, e a gente quer acelerar esse processo também na KFC para o próximo ano, tá? Então, a estratégia de franquias, no final, é para aproveitar essa força que a gente tem com esses parceiros nossos, que a gente consegue equilibrar com isso, a seguir expandindo o negócio, mas através dessas parcerias que a gente tem franqueado majoritariamente. Então, e com isso a gente consegue preservar o capital, ao mesmo tempo que a gente assegura um crescimento equilibrado e com rentabilidade, tá? Então, eu acho que a resposta, de maneira objetiva, a gente está no momento de justamente planejando 2025, mas com esse drive muito claro de foco na geração de caixa, de revisitar os investimentos, de priorizar claramente franquias para um negócio de Pizza Hut e KFC, como eu disse, sem parar o processo de expansão da companhia. Tá bom? Obrigado de novo pelas perguntas. Vamos lá, tem mais uma pergunta aqui do Gabriel Oliveira, Gabriel Patna, de Gabriel da Patna. Pessoal, boa tarde. Em outras receitas operacionais, há um valor relevante em reversão de contingências. Poderiam esclarecer um pouco melhor esses provisionamentos? Obrigado, Gabriel. Na verdade, a gente teve no segundo trimestre desse ano, no trimestre anterior, a gente teve uma reversão relevante, de fato, de algumas contingências que foram mapeadas em 2019, quando a companhia adquiriu a licença de operar o Pizza Hut e o KFC. Esses riscos, e aí de diversas naturezas, fiscais, trabalhistas, etc., acabaram não se materializando, consequentemente, essa provisão acabou sendo baixada do balanço no segundo trimestre do ano anterior. Tá? Esse trimestre a gente não tem nenhum tipo de reversão ou algo nesse sentido que possa influenciar o resultado. Mais uma vez, lembrando que para fazer perguntas, basta enviar o seu nome e a empresa através do ícone de Q&A.
Pessoal, acho que tem uma última pergunta aqui do Matheus Parisi. Pergunta se não é necessário mudar a direção. Eu não estou entendendo se é da gestão ou das priorizações. Eu vou tentar entender aqui a pergunta melhor, uma pergunta longa, mas a pergunta é, dado que o endividamento está em 2,3 vezes, ele acredita se será melhor a empresa voltar a dar lucro, ele acredita que deveria trazer novas marcas para o Brasil, reestilizar a Pizza Hut, enfim, é uma pergunta que mescla uma série de coisas, mas na base, acho que na essência aqui pergunta que deveria ser prezada a empresa gerar lucro em todos os segmentos. E aí, Matheus, e talvez trazer alguma outra marca. Aí, claramente, assim, óbvio, é exatamente, só para reforçar, acho que tudo o que eu falei ao longo da minha apresentação. O nosso objetivo aqui é a gente avançar na performance, no resultado de todos os negócios que a gente tem aqui. Tá? Então, trazer uma nova marca nesse momento para o nosso portfólio está descartado, porque a gente já tem um portfólio que a gente entende marcas muito fortes, com bastante potencial e que ainda tem um resultado aquém do que eles podem performar. Então, o grande foco é fazer esse negócio evoluir dentro das marcas que já tem. Sobre pegar esse ponto de reestilizar, por exemplo, a Pizza Hut, a gente vem trabalhando nisso. Acho que uma das grandes frentes que eu também citei aqui é da gente revisitar o desenho da loja, o formato da loja, né, tanto no CAPEX quanto no OPEX, para ter um formato cada vez mais competitivo, onde você tem um retorno mais rápido do investimento e, por consequência, também você consiga atrair mais potenciais franqueados para isso, que é a maneira que a gente vê que a gente deveria estar crescendo o negócio da Pizza Hut no Brasil, focado bastante através de franqueados, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado aí, Matheus, pela pergunta. A sessão de perguntas e respostas está encerrada. Gostaríamos de passar a palavra ao CEO da companhia, Alexandre Santoro, para que faça as considerações finais. Obrigado e muito obrigado a todos aí das perguntas. É sempre bom a gente ter essa participação nesse call, que a gente pode entrar em mais detalhes, esclarecer os pontos. Seguimos, obviamente, à disposição aqui, a área de RI está à disposição de vocês, a gente está à disposição, eu e o Rafael, para qualquer dúvida que vocês possam ter. Ali no último slide, só para aproveitar que amanhã é feriado e a gente está comemorando um marco impressionante aqui dos 72 anos do nosso querido frango assado. Então, aqui tem um QR Code na tela, convidando vocês aqui a baixarem o aplicativo do frango assado. Nele vocês vão poder trocar pontos por produtos. Quem baixar pela primeira vez vai ver que vai ganhar alguns pontos na largada aqui, que já pode trocar por um café, uma coxinha, algum outro tipo de produto, tá bom? Aproveitem, bom apetite, bom feriado e um excelente dia a todos. A teleconferência da IMC está encerrada. Agradecemos a participação de todos e tenham uma ótima tarde.